Camila corria desesperadamente pela trilha escura, o luar filtrando-se através das árvores altas que pareciam fechá-la em um círculo de sombras. O som de galhos quebrando e folhas secas sendo pisadas acompanhavam seus passos apressados, enquanto ela parecia fugir de algo, ou alguém. Seu rosto pálido e suado estava iluminado apenas pela luz débil da lua, que fazia seus olhos parecerem ainda mais desesperados. Respirando com dificuldade, Camila tropeçou e quase caiu, recuperando-se com um esforço sobre-humano. Ela carregava uma pequena mochila nas costas, que parecia conter tudo o que era importante para ela naquele momento. Seus olhos estavam fixos em algum ponto à frente, como se estivessem seguindo um caminho que apenas ela podia ver. Camila era uma jovem de 25 anos, moradora de uma pequena vila nas montanhas, cercada por uma floresta densa e misteriosa. Ela sempre foi fascinada pelos segredos e lendas que circulavam pela vila, e agora parecia estar no centro de uma história que a levaria a confrontar os mais profundos medos e mistérios de sua comunidade. E enquanto corria, uma pergunta ecoava em sua mente: o que estava acontecendo com sua vila, e por que ela era a única a perceber que algo estava terrivelmente errado? Camila acordou com o canto dos pássaros. O sol ainda não havia despontado no horizonte, mas a luz cinzenta do amanhecer já começava a se infiltrar pelas janelas da pequena casa de madeira. Ela se levantou da cama, sentindo o frio do chão de madeira sob seus pés descalços, e começou a se vestir com roupas simples, porém confortáveis. A vila montanhosa onde vivia estava envolta em uma névoa matinal, e o ar estava cheio do cheiro de lenha queimada e pão fresco. Ao descer para a cozinha, encontrou sua mãe preparando o café da manhã. O aroma de café recém-torrado e ovos mexidos encheu o ambiente, e Camila não pôde deixar de sorrir ao ver a comida. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher robusta e calorosa, com um sorriso que iluminava a sala. Ela sempre dizia que o amor entra pela cozinha, e Camila acreditava nisso. Depois do café da manhã, Camila saiu para ajudar seu pai, Sr. João, na oficina de carpintaria. Ele era um artesão habilidoso, e Camila aprenderá com ele a trabalhar com madeira. Eles passavam o dia criando móveis e objetos para a vila, e Camila se orgulhava do que criavam. O som do martelo batendo na madeira e o cheiro de serragem eram familiares e confortáveis. No almoço, a família se reuniu com os vizinhos, e a conversa foi animada. Todos falavam sobre a festa que seria realizada no próximo fim de semana, em comemoração ao aniversário da vila. Camila estava ansiosa para ajudar a preparar a comida e a decoração. A vila era uma comunidade unida, e todos se conheciam e se apoiavam. À tarde, Camila foi até a loja de tecidos da vila, onde sua amiga, Ana, trabalhava. Ana era uma tecelã talentosa, e Camila adorava ouvir suas histórias enquanto trabalhava. A loja estava cheia de cores e texturas, e Camila se sentia como se estivesse em um mundo próprio. Ana mostrou-lhe um tecido novo, com um padrão intricado, e disse: Camila, você precisa ver isso. É como se o tecido tivesse vida própria. Camila sorriu e tocou o tecido, sentindo a suavidade e a complexidade do padrão. Ela estava criando um vestido para a festa, e Ana havia oferecido para ajudá-la a terminá-lo. Mas, enquanto Camila estava na loja, um som distante começou a se aproximar. No início, parecia um rugido longínquo, mas logo se transformou em um barulho ensurdecedor. A terra começou a tremer, e as prateleiras da loja começaram a cair. Camila sentiu o chão se abrir sob seus pés, e tudo ficou escuro. Quando a poeira se assentou, a vila estava em ruínas. Casas haviam sido destruídas, e árvores haviam sido arrancadas do chão. O rio que corria pela vila havia transbordado, e a água estava por toda parte. Camila procurou por sua família, mas não conseguiu encontrar ninguém. Ela estava sozinha, cercada por destroços e silêncio. Enquanto ela se levantava, cambaleando, viu algo que a fez gelar o sangue. No meio da destruição, uma cruz de madeira, que seu pai havia feito, estava quebrada, e ao lado, uma tábua com a frase "Tudo é passageiro" estava caída, com as letras quase apagadas. Camila sentiu como se seu mundo tivesse sido destruído, e nada mais seria como antes. Camila sentou-se no chão de madeira, as costas apoiadas na parede fria da pequena casa. Seus olhos estavam fixos no vazio, sem foco, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por suas faces. O canto dos pássaros ao longe, o som do vento sussurrando através das árvores, tudo parecia distante, um murmúrio de fundo que não conseguia penetrar a névoa de dor que a envolvia.
Ela não sabia quanto tempo havia se passado desde que acordara, ou desde que tudo acontecerá. O tempo parecia ter perdido significado. A única coisa que existia era aquela sensação de vazio, de perda, de desespero. Camila sentia-se como se estivesse afundando em um poço sem fundo, sem nada que a prendesse, sem nada que a salvasse. Seus pensamentos estavam confusos, embaralhados, como se tentasse lembrar de um sonho que havia esquecido ao acordar. Lembrava-se de ter corrido pela trilha, de ter sentido medo, de ter. Mas tudo era vago, distante, como se pertencesse a outra pessoa. De repente, um silêncio profundo caiu sobre a casa, como se o mundo lá fora tivesse parado de respirar. Camila sentou-se imóvel, ouvindo o próprio coração bater, sentindo o próprio sangue fluir pelas veias. Era um momento de pura solidão, como se estivesse completamente sozinha no mundo. Nesse momento, um barulho leve ecoou do lado de fora. Camila levantou a cabeça, seus olhos ainda úmidos de lágrimas. A porta da casa rangeu suavemente ao ser aberta, e uma figura entrou, trazendo uma cesta de pães frescos e um bule de café. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um sorriso suave. Bom dia, Camila, disse a mulher, pousando a cesta e o bule sobre a mesa. Eu trouxe um pouco de comida. Achei que você precisasse. Camila olhou para a mulher, surpresa, e balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Obrigada, sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. A mulher sentou-se ao lado de Camila, no chão, e colocou uma mão sobre a sua. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, disse, com uma voz suave e compreensiva. Mas é preciso enfrentar. É preciso encontrar uma saída. Camila olhou para a mulher, e por um momento, sentiu um lampejo de esperança. Mas logo o vazio e a dor voltaram a inundá-la, e ela desviou o olhar. A mulher não disse mais nada. Apenas sentou-se ali, em silêncio, com Camila, enquanto o tempo passava, e o mundo lá fora continuava a girar, indiferente à dor e ao desespero que se passavam dentro daquela pequena casa. Camila permaneceu sentada no chão de madeira, as costas apoiadas na parede fria da pequena casa, enquanto seu olhar continuava perdido no vazio. O canto dos pássaros ao longe e o som do vento sussurrando pelas árvores criavam uma melodia suave, porém contrastante com o turbilhão emocional que a assolava. Ela revivia, em sua mente, os momentos que haviam levado até aquele ponto. Lembrou-se da xícara de chá que havia preparado na manhã anterior, usando as folhas secas que colhera na floresta. A bebida, com seu sabor amargo e aroma suave, lhe pareceu, naquele momento, um símbolo de sua própria vida, simples, porém complexa em suas essências. O cuidado com que havia cultivado as plantas, esperando o momento certo para colhê-las, agora fazia sentido de uma forma diferente. Era como se estivesse refletindo sobre o tempo que havia passado cultivando certezas, enquanto a incerteza a envolvia. Camila recordou também a carta que encontrara no bolso do casaco, escrita por alguém cujo nome não reconheceu. As palavras, vagas e cheias de esperança, pareciam ter sido escritas para ela, embora não soubesse quem as havia escrito ou por quê. Aquele pedaço de papel tornará-se seu companheiro nos últimos dias, trazendo consigo um conforto silencioso e uma interrogação constante. Seus pensamentos vagavam, mas não de forma caótica. Havia uma ordem, uma sequência de eventos que agora se encaixavam de maneira diversa. A maneira como as pessoas na vila tratavam com distância respeitosa, porém fria, ganhou um novo significado. Não era rejeição, era como se estivessem esperando algo ou alguém. Ela pensou nos caminhos que poderia ter tomado. Poderia ter continuado fugindo, submergindo-se ainda mais na floresta, abandonando tudo para se perder nas sombras. Ou poderia ter enfrentado o que quer que a estivesse esperando, encarando de frente o medo e a incerteza. No silêncio da pequena casa, Camila sentiu um momento de clareza emocional. Não era sobre escolher entre a razão e a emoção, era sobre abraçar o desconhecido, mesmo quando isso significava caminhar em direção ao que mais a assustava. A transformação não era algo que acontecesse de imediato, era um processo gradual, com altos e baixos. Ela levantou-se lentamente, movida por uma determinação silenciosa. Seus olhos, antes fixos no vazio, agora pareciam ver além das paredes da casa, além da vila e da floresta. Havia algo mais ali, algo que a chamava. Não era uma resposta, era uma pergunta, uma porta que se abria para um corredor de possibilidades.
Camila aproximou-se da janela e olhou para fora. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas para ela, tudo havia mudado. O luar agora brilhava com uma intensidade diferente, iluminando um caminho que antes parecia escondido. Ela sentiu o peso de sua decisão, mas não era um peso opressivo, era um impulso. Sem fechar os olhos, sem desviar o olhar, Camila deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. O chão de madeira cedeu sob seus pés, mas ela não sentiu medo. Era como se finalmente compreendesse o valor das sombras, do silêncio e do desconhecido. O mundo lá fora, com todas as suas complexidades e mistérios, a esperava. E, nesse momento, Camila soube que estava pronta para o que viesse a seguir, pronta para explorar as profundezas de sua própria alma e as vastidões do mundo ao seu redor. Não era um sentimento de vitória, era um de rendição, uma entrega ao fluxo da vida. E nesse ato de entrega, ela encontrou uma paz peculiar, um sentimento de pertencimento ao todo. Camila finalmente encontrou a clareira, a lua agora alta no céu, iluminando o espaço com uma luz prateada que parecia acalmá-la. Ela parou de correr, o peito arfando, e olhou em volta, reconhecendo o lugar. A mesma trilha escura que a havia levado ao desespero agora trazia de volta a realidade. As árvores altas, que pareciam fechá-la em um círculo de sombras, agora a envolviam em um silêncio protetor. Ela se sentou em uma pedra, sentindo o frescor da noite ainda no ar, mas não teve forças para chorar. As lágrimas, que haviam escorrido silenciosamente por suas faces momentos antes, agora pareciam ter se esgotado. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio entrar em seus pulmões, e começou a refletir sobre o caminho que a havia levado até ali. Camila pensou em todas as vezes em que se sentiu perdida, em que o mundo pareceu maior do que ela, e em como sempre encontrou uma maneira de seguir em frente. Ela se lembrou das pessoas que a ajudaram, das mãos que a seguraram quando ela estava prestes a cair, e dos sussurros de conforto que a acalmaram. E então, ela entendeu. A vida é feita de ciclos, de subidas e descidas, de claridades e sombras. E é justamente nas sombras que encontramos a chance de nos redescobrir, de encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. A lua, agora alta no céu, parecia sorrir para ela, como se soubesse de todos os segredos que Camila havia descoberto. Camila levantou-se, sentindo o chão firme sob seus pés, e começou a caminhar de volta para casa. A trilha escura, que antes a havia levado ao desespero, agora a levava de volta à luz. E enquanto ela caminhava, a lua continuava a brilhar, iluminando seu caminho, lembrando-a de que, não importa onde estejamos, sempre há um próximo passo a ser dado. E é esse próximo passo que nos leva ao que somos.